é a guerra econômica, o nosso quadripé. Guerra econômica, por onde está e a quantas anda, Wellington? Ô Rubem, a guerra econômica, ela decorre das mentiras. Nós vivemos em um mundo de política de mentiras, onde os interesses dos super ricos são cada vez mais evidentes, mas muitas pessoas parecem cegas para essa realidade. A guerra econômica, que é a mãe de todas as guerras, ela se manifesta através de medidas protecionistas, sanções econômicas, manipulação cambial e disputas comerciais. A busca por vantagens competitivas, o controle de recursos estratégicos e a consolidação de poder impulsionam essas ações. O que chamam de globalização, em vez de promover a paz, intensifica essa guerra com países e blocos econômicos competindo por mercados, investimentos e influência. A guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, por exemplo, é emblemática nesta dinâmica, com impactos diretos na economia de todo mundo. E por isso, eu e também você, né, concordamos que estamos vivendo uma guerra de dimensão mundial. Mas este mundo dos ricos, Rubem, esses ricos que não gostam do trabalho, esses ricos que odeiam os pobres e que se acham tão inteligentes que matam o emprego e o consumidor, esse mundo está em decadência. A representação deste declínio, o declínio está representado muito, mas muito bem representado a partir de uma mentira em torno do poder de uma simples moeda fiduciária. Este é o grande exemplo. Isso expõe, na figura atualmente do presidente Joe Biden, o quão decadente está aquele país. Joe Biden, que é retratado pela imprensa como um líder frágil, incapaz de manter a atenção ou caminhar sem esforço, ao mesmo tempo é apresentado pela mesma imprensa, né, supostamente como o responsável por manter o equilíbrio diplomático com potências como Rússia, China e Irã. Ou seja, tudo é uma farsa. Há poucos dias tivemos o fim do petrodólar, decretado pelos árabes. É como se fosse uma autorização, Rubão, dada por um médico para a retirada dos aparelhos de um paciente em coma. A economia entubada dos Estados Unidos, dependente do dólar e do consumo, está com os dias contados. 27 mil sanções contra a Rússia puniram muito mais quem as aplicou contra os russos. O crescimento da economia da Rússia é uma fogueira nos diplomas dos pseudo-economistas arrogantes que já estavam fazendo contas com a divisão do território russo em 17 estados frágeis. Enquanto isso, China e Índia substituem o mercado europeu como destino dos insumos russos, fortalecem ainda mais a competitividade dos seus países e ampliam o fosso entre a prosperidade e o declínio nesta transição de potência única para a inevitável multipolaridade, ainda que alguns canalhas questionem a força da multipolaridade. Mas a vergonha das economias ocidentais não para por aí, Rubão. O desfile de bajuladores beijando os pés de Netanyahu com um discurso decorado e canalha de direito de defesa de Israel, enquanto era praticado contra crianças e ainda continua contra crianças, mulheres e idosos lá da Palestina, também foi outro momento marcante do declínio econômico do chamado Ocidente. E por que isso? Qualquer pessoa minimamente honesta sabia que em momento algum Israel teve o seu direito de defesa ameaçado. Isso nunca foi um problema para Israel, mas a repetição do mantra canalha revelou ao mundo que Israel conduz operações militares em Gaza com o apoio de um Ocidente vendido e rendido ao dinheiro despejado nos bolsos dos políticos corruptos através do lobby sionista.
Por isso, o resultado, com mortes e destruição na Palestina, tem as mãos sujas de sangue desses canalhas que são chamados pela imprensa medíocre de líderes ocidentais. Estes mequetrefes são os mesmos que fingem que enviam armamentos para a Ucrânia sob o pretexto de proteger contra a agressão russa, mas estão roubando muito. A corrupção é a chave do declínio econômico do Ocidente que se diz civilizado. Após o erro absurdo dos Estados Unidos da América de usar o sistema SWIFT como arma de guerra, o dólar teve o seu declínio acelerado. A desdolarização é uma derrota dos Estados Unidos na queda de braço contra a Rússia e contra a China. O enfraquecimento do status de reserva do dólar pode resultar em um enfraquecimento do regime opressor dos Estados Unidos no cenário internacional. É importante destacar que, mesmo que o dólar perca parte de sua proeminência, é provável que ainda seja uma das moedas mais utilizadas. Isso pode resultar em taxas de juros mais altas para o governo dos Estados Unidos e em uma menor capacidade de financiar guerras através da inflação da moeda. Um mundo com menos dólares em circulação também significará menos demanda por ativos dos Estados Unidos da América, que, em outras palavras, significa também uma menor influência. A manutenção do status de reserva do dólar é importante apenas para os interesses dos Estados Unidos e para os corruptos que vendem os seus países e entregam o roubo aos norte-americanos. Miami tem muitos deles. Eu vou falar de Miami lá no finalzinho dessa live. Para evitar a queda do dólar, seria necessário acabar com políticas monetárias frouxas, controlar os gastos deficitários e parar de usar o dólar como moeda de intimidação. Enquanto Washington continuar com suas práticas atuais, outros países continuarão a buscar alternativa ao dólar. No entanto, é improvável que o regime opressor dos Estados Unidos da América abandone esse status quo rapidamente, pois está enraizado em gastos excessivos, inflação monetária e intervenção internacional em benefício próprio. Portanto, Rubão, a queda no status de reserva do dólar pode ter consequências significativas para o regime opressor dos Estados Unidos da América, enfraquecendo sua posição global e limitando sua capacidade de exercer poder internacional. Manter o dólar como moeda de reserva exigirá mudanças nas políticas monetárias e fiscais dos Estados Unidos da América e também uma abordagem menos agressiva no cenário internacional. Caso contrário, o mundo pode continuar a se afastar do dólar em busca de alternativas mais estáveis e confiáveis, e os norte-americanos não terão outro recurso que não seja a tentativa do caos generalizado, que é o que ele está tentando neste momento. Então, nesse momento, nós temos uma disputa entre G7 e BRICS, o G7 visivelmente em decadência, um bloco que começou a perder o protagonismo. Ele enfrenta desafios que são realmente muito difíceis para que o G7 volte a ter protagonismo, porque potências econômicas reunidas como China e Rússia, o bloco BRICS, né, de um modo geral, eles hoje já são superiores ao G7. E isso tem sido uma realidade muito dura para que os ocidentais civilizados, não é, vamos chamar assim, aceitem esse declínio. O bloco BRICS ele veio para ficar, já tem um PIB superior ao do G7. Por isso, é importante dizer que na guerra econômica, os ocidentais também perderam. É isso, Rubão.